E aí, pessoal, tudo bom? Seguindo a nossa análise do direito administrativo sancionador na Lei 14.133, eu tratarei aqui das infrações administrativas que estão previstas nessa legislação. É muito importante não confundir o conceito de infração administrativa com o de sanção administrativa. Infração nada mais é que o comportamento ilícito. E a sanção é a punição, é a pena de natureza administrativa que se aplica ao infrator ou a um responsável indireto, tá certo? Então, o foco desta aula são as infrações e, posteriormente, em outras aulas, eu tratarei das sanções propriamente ditas. Vejam, as infrações administrativas tratadas na Lei de Licitações, na Lei 14.133, podem ser brevemente definidas como ações ou omissões de pessoas físicas ou jurídicas e que impliquem a inobservância de deveres durante a participação nas licitações ou nos procedimentos auxiliares, e também é possível que nós falemos de infrações que impliquem inobservância de obrigações constantes, implícita ou explicitamente, das cláusulas pactuadas no contrato firmado com a administração pública e também violação da legislação aplicável. Então, notem bem, nós temos infração administrativa nos procedimentos auxiliares, no procedimento de contratação direta, na licitação, e aí nós vamos falar de infrações pré-contratuais. São infrações que ocorrem antes da celebração de qualquer contrato. Nós não temos um contrato ainda, por isso que nós podemos falar de infração pré-contratual. Tomem só cuidado, a legislação não usa essa expressão infração pré-contratual. Essa é uma expressão doutrinária apenas para esclarecer que existem comportamentos ilícitos antes mesmo da celebração do contrato, tá certo? E, de outro lado, temos aqueles comportamentos ilícitos que ocorrem durante a execução contratual. Essas são propriamente as infrações contratuais. Então, uma empresa ou uma pessoa física celebra um contrato com a administração, descumpre esse contrato e aí nós teremos, portanto, infração contratual. Uma característica muito importante aqui do sistema de direito sancionador da Lei de Licitações é a presença de normas sobre infrações praticadas pelas pessoas físicas ou jurídicas que o Estado contrata ou que participam de licitações ou de procedimentos auxiliares. O que eu quero dizer com isso é que a Lei de Licitações não prevê infrações para o próprio Estado como contratante. A Lei de Licitações não fala de comportamentos infrativos da administração pública. Então, todas essas infrações que eu mencionei aqui, pré-contratuais ou contratuais, são das pessoas físicas ou jurídicas que buscam contratar com o Estado. Isso até é um assunto muito criticado no nosso direito brasileiro, porque o legislador previu infrações por parte das pessoas físicas e jurídicas que queiram contratar com o Estado, mas não prevê infrações para a própria administração pública, que às vezes age de maneira ilícita nas contratações, tá certo? Então, sempre que falarmos aqui de infrações licitatórias ou infrações contratuais, nós estamos falando das pessoas físicas e jurídicas que participam de licitações, que participam de contratos administrativos. Não estamos falando de infrações da administração pública. Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu apontarei aqui a divisão dessas várias infrações a partir do artigo 155. Esse artigo é fundamental nessa matéria, porque ele traz a lista das infrações administrativas. Esse artigo não fala de infrações penais, fala apenas de infrações administrativas. Então, eu separei aqui os incisos do artigo 155 de acordo com essas categorias doutrinárias, ou seja, infrações pré-contratuais, infrações contratuais e, no final, falarei de algumas infrações comuns. Tá certo? Então, no campo aqui das infrações pré-contratuais, nós podemos citar o comportamento consistente em deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta apresentada na licitação, salvo em decorrência de algum fato superveniente, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a celebração do contrato, praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. Então vejam, em todos esses casos nós temos comportamentos que ocorrem antes do contrato, por isso que são infrações
contratuais. Agora, notem que essas infrações não ocorrem apenas na licitação. Elas podem ocorrer na preparação de uma contratação direta, ou seja, na preparação de uma dispensa ou de uma inexigibilidade. Elas podem ocorrer, inclusive, no âmbito de procedimentos auxiliares, como registro de preços, não é? Como credenciamento, entre outros. Agora, falando das infrações contratuais propriamente ditas, levando em conta, novamente, o artigo 155. Há vários incisos do 155 sobre infrações contratuais. O inciso 1º, por exemplo, considera infração contratual dar causa à inexecução parcial do contrato. Importante aqui, nesse caso do inciso 1º, se aplica ao infrator a sanção de advertência. Esse é o único caso em que a legislação prevê a aplicação da sanção de advertência, tá bom? Por isso que eu coloquei aí essa observação. O inciso 2º considera infração contratual dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Notem a diferença entre o inciso 1º e o inciso 2º. O inciso 1º trata da infração consistente na inexecução parcial do contrato. E o inciso 2º também fala de inexecução parcial do contrato, mas que cause grave dano. Tá certo? Então, essa é a diferença do inciso 1º para o inciso 2º. No inciso 1º, temos uma inexecução parcial sem dano. No inciso 2º, temos uma inexecução parcial com grave dano. O inciso 3º prevê a infração contratual de inexecução total, ou seja, uma empresa celebra o contrato, um profissional celebra o contrato com a administração e não executa absolutamente nada. Isso é o que nós chamamos de inexecução total. Não há cumprimento de qualquer obrigação pactuada. E o inciso 7º fala da infração que consiste no retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Aqui nós temos a mora. A mora é uma entrega com atraso, não é? É uma execução obrigacional atrasada, mas aquela execução ainda se mostra útil, tá? Então vamos recordar aí a diferença entre mora e inexecução. A inexecução também envolve uma demora, mas a diferença é que na inexecução, o fato de se cumprir a obrigação posteriormente já não gera qualquer utilidade. Não adianta cumprir a obrigação posteriormente, ela não tem mais utilidade depois do momento em que ela tinha que ser executada. Na mora, não. A mora apresenta, não é? A mora indica um atraso no cumprimento da obrigação, mas o cumprimento tardio ainda gera alguma utilidade ao contratante público. Tá certo? Então, mora e inexecução são coisas distintas. Ambas acabam envolvendo um retardamento, muitas vezes, mas na mora esse retardamento não retira a utilidade do cumprimento da obrigação. Tá certo? Então, o inciso 7º se dedica especificamente ao tema da mora. Bom, além disso, no artigo 155, temos infrações que eu chamaria de comuns ou infrações genéricas. Por quê? Porque essas infrações não estão relacionadas com a fase pré-contratual ou com a fase contratual. São infrações que podem ocorrer a qualquer momento, independente de termos ou não um contrato em andamento, tá certo? Então vejam, o inciso 8º do artigo 155 considera infração apresentar declaração ou documento ou documentação falsa no certame ou na execução do contrato. O inciso 9º considera infração fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento. O inciso 10 também prevê como infração comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. E o inciso 12 também considera infração a prática de qualquer ato lesivo previsto na lei anticorrupção. Isso é muito interessante. Qualquer comportamento que seja infrativo à lei da luz anticorrupção também é considerado infração licitatória. Agora, é óbvio, desde que esse comportamento tenha relação com a contratação pública, não é mesmo? Então, não é qualquer ato tipificado na lei anticorrupção que vai se aplicar aqui como infração licitatória ou contratual nos termos do artigo 155. É somente aquela infração de corrupção que tem a relação direta com aquela licitação do caso concreto ou com aquele contrato que está sendo discutido no caso concreto. Tá bom? Então, esse é o panorama das infrações e nas próximas aulas falarei das sanções e dos processos de responsabilização. Um grande abraço.